Olá, pessoal. Uma boa tarde para vocês todos. Salve Maria. Aqui nós começamos mais uma dessa vocação do canal, né? Mais uma entrevista dessa vocação do canal que eu intitulei Ide pelo Mundo. E olha só, hoje o Evangelho diz isso, né? Ide pelo mundo. Anunciar o Evangelho a toda criatura. E como diz São Francisco, cuidado com a sua vida, né? Porque ela pode ser o único evangelho que as pessoas conheçam. Então, ir pelo mundo é ir sempre ao encontro dos irmãos, né? Buscar a face da igreja pelo mundo, as diversas conversões que estão aí, e as nossas próprias conversões diárias, que muitas vezes contribuem também para a conversão dos outros, né? Ver as nossas dificuldades e não as nossas vitórias, não só as nossas vitórias, ajudam as pessoas, inspiram as pessoas com suas próprias vidas. Então, desde que eu comecei, foi espontâneo, né? Esse canal é dedicado aos estudos de um monge beneditino, Dom Estevão Bittencourt, e desde que eu comecei, me surgiram algumas pessoas dizendo que conheciam ele, o próprio Marcelo, que vocês vão conhecer agora, ele conhecia Dom Estevão Bittencourt, então é uma alegria muito grande, né? Encontrar essas pessoas pelo mundo. E o primeiro deles veio justamente por uma foto que eu recebi dele com o Dom Estevão Bittencourt, é o Carlos Cárcamo. E a ideia é não só começar a encontrar essas pessoas, né? Mas trazer para evangelizar junto com a gente. É importante a gente ter essa ideia de que estamos todos unidos, né? Estamos todos unidos no mesmo barco, e dentro desse barco, com todas as dificuldades, nós seguimos nos amparando e nos encontrando. Então, eu gostaria de convidar o Marcelo aí para aparecer, vamos ver. Cadê ele? Marcelo? Olá, Daniel, salve Maria. Gente, tem mais gente para a gente conhecer aqui nesse canal, tá? E esse mês de Maria tá fantástico. Esse mês de Maria a gente vai começar outras coisas interessantes. Aí vocês aguardem, que a gente vai anunciando, né? Vamos aguardar o Marcelo. O Marcelo deve estar chegando. Pediu para aguardar 1 minuto, mas ele está vindo. Então, para quem não conhece o canal, eu vou fazer uma breve... tem muita gente chegando, que eu estou observando. Eu vou fazer uma breve apresentação. Esse canal começou por uma coleção de revistas que eu recebi da minha mãe. Minha mãe era catequista, né? E foi nossa catequista há muito tempo. E eu recebi dela uma coleção de revistas que está aqui atrás da imagem de Dom Estevão Bittencourt, esse monge beneditino. Deixa eu pegar ele com cuidado. É esse monge. Eu gostaria muito que vocês conhecessem, pesquisassem mais a respeito dele, do Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro. Então, a minha mãe colecionava essas revistas. E do que se tratam essas revistas? Naquela época, meio século de evangelização de Dom Estevão, não tinha essa rapidez da internet, né? Que a gente pega, faz um vídeo e coloca. Então, ele produziu uma revista por mês, nesse formato aqui. Ela se chama Pergunte e Responderemos, né? O professor Felipe Aquino, ele é vocacionado através dessa revista. E aqui ele aborda vários assuntos. Ele era um censor de livros da Arquidiocese do Rio de Janeiro, então ele vai abordando assuntos da atualidade. Né? Saiu uma matéria numa revista X, né? Que nem o Papa Francisco diz, né? Nós temos que encarar essas matérias que são enganosas e temos o dever de desmascará-las. Assim foram as palavras dele hoje, domingo. E Dom Estevão fazia isso. Né? O Dom Estevão ele estava sempre em contato com o mundo, mas ele estava sempre atento aos desvios que podiam acontecer da própria fé dos católicos, né, com relação a essas cascas de banana que tem pelo mundo. Então, eu tinha essas revistas, não tinha o costume, né, de nem lê-las, para vocês terem uma ideia. Eu folheava uma vez ou outra, não tinha nem assim, esse costume de lê-las. E aí me surgiu a homilia de um sacerdote, e esse sacerdote tinha escrito, eu percebi que ele tinha escrito e pedi a homilia, e publiquei a homilia. Não tinha canal, não tinha nada. E aí essa homilia, as pessoas recorreram muito, porque ela falava muito do magistério da igreja.
Então, acho que a Sommelier hoje deve estar perto de uns 10 mil, eu não tenho acompanhado, mas a última vez que eu vi faz tempo tinha 8 mil e tantas visualizações, e eu falei assim, as pessoas estão querendo, estão buscando isso, né? Estão buscando evangelização. Então, o que que acontece? Eu falei assim, gente, eu tenho uma coleção de revistas que não pode ficar só para mim, a voz de Dom Estevão tem que ecoar, né? E essa, assim, é uma coisa que eu peço muito, assim, para essas editoras, né? A própria Cleofas, o Felipe Aquino, ele tem autorização para publicar, né? Então, acho que vale aí um apelo nosso para que toda essa coleção de meio século seja publicada. Bom, eu vou introduzir, então, a nossa conversa o Marcelo, que ele já está aqui, mas fiquem com essa ideia, sabe? Conheçam Dom Estevão Bittencourt, um grande teólogo, filósofo, estudou a Bíblia, a arqueologia bíblica em Jerusalém. Depois vocês conhecem, mas tem vídeo aqui no canal, tem playlist sobre ele. Vamos lá, vamos introduzir. Reconquista Católica. Boa tarde, salve Maria, salve Maria. Vamos lá. Olá, meu irmão, boa tarde. Está com algum problema de conexão. Vamos ver. Viva Dom Estevão, Daniel. Daniel já está tendo algum acesso, né? É preciso, gente. Tem algumas revistas dela que já está em sites e a editora Lumen Christi tem. A editora do Mosteiro de São Bento tem algumas unidades. A Mater Ecclesiae tem vários cursos de Dom Estevão, porque ele fundou essa escola, né, na Arquidiocese do Rio de Janeiro. E dá para achar muita coisa de Dom Estevão já, né? Mas é um apelo ainda que eu faço para que eles publiquem tudo, né? Inclusive, tem uma defesa de tese de Dom Estevão que o Mosteiro estava pensando em publicar. Dom Estevão Bittencourt, Dom Estevão Tavares Bittencourt já é um servo de Deus, tá? Ele tem processo de beatificação. Então, vamos lá, Dani. O Marcelo está com algum problema. Qualquer coisa a gente sai e sai do estúdio e volta de novo. Vocês tenham paciência aí, estão ouvindo falar de Dom Estevão, vão pesquisando. É muito bom ler Dom Estevão, é uma segurança. Ele é retinho com o magistério da igreja, sabe? Ele não inventa, como disse Felipe Aquino, né? Não ensinar o que a igreja não ensina, não proibir o que a igreja não proíbe, né? E não dizer que conhece o que nem a igreja conhece. É muito difícil a gente se manter nessa perspectiva, mas ela é o correto na evangelização. É o Catecismo da Igreja Católica, Bíblia Sagrada e os documentos da igreja, ponto final. Né? O resto não nos cabe. Deixa eu ver. Carla, queremos combinar uma live com você para o nosso canal. Um prazer, estamos à disposição. Vamos lá ver se o Marcelo entra agora, gente. Ei, meu irmão. Indo. Tô te ouvindo. Só tá congelada a imagem. Tá congelando. Tá. Agora sim, tá saindo. Alguma coisa na tua conexão aí? Como é que tá? Ixi, congelou mesmo. Congelou. Gente, dá uma opinião aqui que faz. A gente sai e entra de novo. Não sei o que está acontecendo com o Marcelo. O Daniel diz que consegue ouvir. Tem mais gente aí assistindo? Quem mais está assistindo aí, gente? Mas é que Marcelo não tá nem dando para ouvir a voz dele. Algum problema. Difícil, né? Ele vai tentar entrar de novo. Se ele não conseguir, eu reinicio. Eu saio dessa live e reinicio. Vai ficar salvo assim um pedacinho. Reconecta, né, Renato? Porque a minha conexão acho que tá ok. Eu tô congelando para vocês, não, né? Não, a gente está no StreamYard. Tá ali em cima no canto direito do vídeo. Vamos ver agora. Ele está tentando entrar de novo. Vamos ver. E aí, Marcelo? Você me ouve?
Ouço, mas eu estava ouvindo minha voz, agora que parou. Tá me ouvindo agora? Sim, estou te ouvindo. Bem-vindo, uma ótima tarde. Se é difícil, é porque vai valer a Olá. pena. Com certeza. Se ficar congelando tua imagem, não liga, a gente está ouvindo tua voz, tá? Não tem problema de congelar a imagem, o que interessa aqui é o teu testemunho, ação de Deus na tua vida, pura graça, né? E é importante que nossos irmãos conheçam teu testemunho. Eu te passo a palavra que eu já falei bastante aqui, estava falando de Dom Estevão, que você conhece também, né? Ah, sim, E graças a Deus, é um aí, ótimo assunto. é isso. E aí, eu te passo a palavra já para você iniciar Tá. essa nossa conversa. Eu sei que nós já demoramos um pouquinho mais, Carla, do que nós estávamos prevendo, mas eu gostaria de pegar o fone de ouvido, tá? E o microfone, porque para mim vai ser melhor. Tranquilo, Só um tranquilo. É bom o YouTube, né, gente? Porque qualquer coisa acelera o vídeo aí depois que tiver gravado, vocês vão passando, que essas coisas ao vivo acontecem. Ouvindo o Marcelo. Boa tarde, Marcelo, meu vizinho. Ah, Robson, canal do Robson. Sorte a tua, né, Robson? Que daí tu não vai congelar, não vai nada, tá ouvindo tudo, hein? Seu vizinho tá aqui, Marcelo, canal do Robson. Ah, sim, o Robson. O Robson é da minha cidade, Carla. Daniel tá aqui. Renata aqui nos acompanha há bastante tempo também. Reconquista Católica. Sejam Tem um bem-vindos. pessoal. Bem-vindos, vamos lá. Cara, então vamos iniciar, né, com uma oração, tá bom? Sim. Você já fez alguma com o Não, estou pessoal? esperando. Entreguei essa missão para você. Então tá bom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então vamos consagrar esse momento a Nossa Senhora, Maria Santíssima, a Arca da Aliança, aquela que foi o primeiro sacrário, a primeira cristã, a mãe de todos os cristãos. Pedimos à Mãe querida que tudo o que for falado seja depositado em vossas mãos e que seja para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos, ó querida Mãe, a vossa intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marcelo, quando eu vi essa história, a impressão que eu tive, a primeira assim, que eu tive, é de que muitas vezes a gente se perde nas coisas, aquelas luzinhas que ficam brilhando, aguçando o nosso olhar, sabe? E a gente busca em coisas ocultas o que já está revelado. Né? O Espiritismo ele traz muito essa coisa, né? Que muitas vezes tem a ver com a imaginação infantil da gente, né? De, tem uma sombra não sei aonde, né? Você conhece muito mais do que eu, você vai fazer outros vídeos aqui com a gente e vai ajudar a gente a compreender muito melhor, e o mundo precisa, né? Dentro do nosso pouco alcance, cada um que a gente alcança com a sua história, com o seu conhecimento de tudo e a sua vivência, né? Porque mais importante do que conhecer é ter vivido para poder passar. Então a gente tem essa ideia, né? De que a pessoa busca em coisas ocultas o que já se revelou. A verdade, né? Tudo que está, toda a riqueza que tem, que Cristo nos trouxe. Então eu gostaria de começar pedindo para que você nos contasse um pouco do seu começo, né? Do seu começo de vida em termos catequéticos e familiares, para as pessoas poderem entender que caminho foi esse, onde que começou e por onde ele passou. Carla, como uma grande maioria dos brasileiros, eu nasci em um lar católico, né, na década de 70. Ou seja, os meus pais são católicos, mas aquela grande maioria, né, dos católicos de IBGE, os católicos que mal conhecem a sua própria fé,
mal conhecem a história da igreja. Então, como uma boa parte, né, uma boa parcela da população brasileira, eu cresci nesse contexto, né? Eu fiz a minha primeira comunhão na cidade de Santo André, São Paulo, e foi uma catequese extremamente básica do que nós encontramos nas paróquias, né? Hoje eu acredito que tenha tido uma melhora, mas não significativa ao ponto da fé ainda ela ser o baluarte da vida cristã, do católico, né? Mas voltando, cresci, fui batizado, nasci, fui batizado, cresci, fiz primeira comunhão. Aos 12, 13 anos, eu tive contato com pessoas da Umbanda. Eu morava no fundo de uma residência, né? A família que mudou-se à frente, eles eram ubandistas. E foi quando eu tive o primeiro contato com o ocultismo. A partir daí, então, eu comecei a conhecer uma outra religião, né? Em um outro sentido que se dá ao sobrenatural. Completamente o contrário daquilo que nós conhecemos da Igreja Católica, né? Até então, a questão do sobrenatural, da comunicação, não da comunicação em si, mas da aproximação deste mundo com o sobrenatural, com o transcendente, eu tinha pouquíssimos elementos que eu poderia ter encontrado até então, com 12, 13 anos, né, dentro da Igreja Católica. Então, na Umbanda, foi o primeiro contato, que eu posso dizer assim, que aconteceu de experiência com o ocultismo, né, com o sobrenatural. O que aconteceu foi que quando você teve uma catequese, isso é importante a gente dizer, porque o Papa Francisco está fazendo uma cruzada catequética, né? Ele está muito preocupado com a catequese no mundo. Quando você teve essa catequese, um relato importante que eu peço licença para colocar, que você disse que foi te ensinado Jesus como alguém pobrezinho que só queria fazer o bem e não foi aceito pela sociedade. Exato. Quando nós da catequese íamos à missa, era para levar algum tipo de cartaz em procissão. Quer dizer, o transcendente, que é riquíssimo na igreja, a vida dos santos, né? Eu queria colocar isso, porque isso, olha o problema que isso traz, né? Exato. Na década de 70, por exemplo, onde já estava bem fermentado o ativismo político, principalmente dentro da igreja, em que a teologia da libertação ela trouxe as suas facetas, né, revestidas de cristão, então ela tomou essa forma dentro da catequese. Então você tinha lá os materiais catequéticos, que eram materiais extremamente politizados, né? Mas retrocedendo um pouco, né, Carla, na minha infância, um pouco antes de eu ter um contato com a própria catequese e o espiritismo, no caso, por enquanto, a Umbanda, eu presenciei algumas situações, né, na minha infância, que ficaram gravados na minha mente, né? Então, por exemplo, eu tenho na minha memória situações como eu vendo luzes que passavam de um lado para o outro. Essas luzes elas não tinham uma forma assim definida. Eu lembro que eu assemelhei essas luzes, esses raios de luzes, que eles tomavam basicamente a altura da sala. Eu era uma criança, para mim eram raízes, tinham forma de raízes, eram coloridas, né? Eu vi uma outra vez uma espécie de uma mão que também era colorida, né?
que eu estava indo tomar banho, o banheiro ficava do lado de casa, estava feliz, assim, estava brincando, cantando, e ao chegar ali no banheiro, né, eu vejo uma mão saindo por detrás da porta. Aquilo ali me causou um susto enorme. Eu lembro que eu gritei, a minha mãe e minha prima na época saíram correndo, foram lá ver, e eu expliquei para elas, né, o que tinha acontecido, mas eu era uma criança, né? Então, por que eu estou contando isso? Porque Aquele jornal também que eu achei impressionante, né? Quando eu tinha... Só que esse do jornal, propriamente dito, que é um momento de pirogenia, a pirogenia é quando você vê um material, né, entrar em combustão. Ou seja, eu vi um jornal pegar fogo. Isso, inclusive, não me causou medo. Eu lembro que na minha mentalidade infantil, eu achei que era o sol, né? Eu achei que era o sol que tinha feito... Dava para explicar melhor que os outros, né? Sim, exatamente, né? Então, aquilo ali não me causou uma perturbação, mas é uma imagem que ficou gravada na minha mente durante muitos anos, que depois lá na frente você começa a querer dar sentido. E você também cria aquele medo que você disse também, que você teve medo como um companheiro. Medo virou seu companheiro, né? Sim, eu era muito medroso, extremamente medroso. O medo, o medo, ele me acompanhou durante muito, muito tempo. Medo de ficar sozinho, escuro, nossa, medo do escuro. Sensação, né? Era uma sensação assim horrível. E aí você foi buscar essas respostas, né? Você teve aquele contato com seus vizinhos, agora voltando ao que você estava contando, né? Sim. 13, 14 anos. E nesse contato, era uma família assim, divertida, uma família acolhedora, né? Tinha lá os seus problemas e tal. E eu lembro que eu fui chamar um dos meninos ali para brincar, né? Aí ele houve ali uma rejeição, eu fiquei triste até, e eu comecei, né, a entrar fiquei triste lá, meio choroso, choramingando e tal, e a mulher perguntou o que eu estava chorando, eu falei que não era nada, e ela me levou então, estava tendo uma sessão, né, estava tendo uma sessão lá ou seja, o senhor estava recebendo a entidade, né? E tinham pessoas ali que foram falar com a entidade, que na ocasião era um preto velho, né? E aí essa entidade, né, deu um passe, né? Colocou a mão na minha cabeça, fez alguma coisa e falou assim para a mulher, né? É chamado de cambona. Falou assim para a mulher: olha, esse menino aqui é médium, ele precisa desenvolver. E aquilo ficou na minha cabeça, não tinha a menor ideia do que seria isso. Era, né, um pré-adolescente, estava saindo ali da infância, e aquilo mexeu, né, mexeu comigo. Depois me explicaram, né. Então você fala assim para uma criança, né, olha, você tem um dom, né, você tem um dom que muitas pessoas querem ter, você consegue, você tem guias, e estes guias, eles eles querem ter contato com você, e você tem que fazer isso logo, antes que venha o guia errado, né? Tem essa questão de alguém fazer a cabeça, né? Eu não vou entrar em alguns detalhes, porque são detalhes técnicos, mas explicaram, conversaram com a minha mãe e tal, né? E foi quando sua família não tinha aquela base, né? Para eles estava tudo bem, tipo, você trafegar por tão novo assim. Exato. Não. Minha mãe, por exemplo, se ela tivesse uma catequese assim sólida, firme, ela falaria: não, né, sai de retro, Satana, né? Vem cá, meu filho, vamos rezar. Você era muito novo, né? Era muito novo. Médium, 13, 14 anos, quer dizer, uma criança recebe isso como não sabe nem do que está falando direito, né? Então é uma sensação, né? Exatamente. E aí eu fui, assim, crescendo com aquela
com aquilo na mente, né, de que eu tinha um dom especial e que eu precisava desenvolver, né? Eu precisava trabalhar com os meus guias, né? E isso ia acontecer em algum momento. Eu já estava meio que decidido quanto a essa questão, né? Mesmo ali na adolescência. E eu fui parar em um centro de Umbanda entre os meus 15 e 16 anos, né? Para onde eu comecei a querer a desenvolver a mediunidade. Eu quero fazer uma ressalva, porque a gente não sabe quantas pessoas, né, irão chegar a ver o vídeo, quem sabe um bandista vai ver o vídeo, etc. Alguém pode falar assim, olha, mas na Umbanda não funciona assim. Na Umbanda você só vai entrar para ser médium, não sei o que e tal. Essa foi a minha experiência. Isso foi o que eu passei. Foi o que eu vivenciei, né? Então, o que eu contar aqui é, de fato, a minha história, é a minha experiência. Então, se a Umbanda hoje ela tem diretrizes, ela tem norma, eu confesso que eu não sei. Mas aos 15, 16 anos eu entrei em um terreiro de Umbanda para desenvolver a mediunidade, né? E eu fiquei lá um determinado tempo, participando da gira, né, que é o processo de desenvolvimento da mediunidade, como é chamado. E esse é um canal católico. Nós vamos avaliar. Exatamente. O Marcelo está Esse é um canal avaliando católico. tudo o que ele passou do ponto de vista católico. Então, ele agora tem uma experiência para dar. Pode ser que um católico tenha se convertido ao bandismo. A gente não interfere nisso, né? Exatamente. Isso aqui é um canal católico. Exatamente. Pode continuar. Essa é a perspectiva. E dentro desse contexto, Carla, havia também as questões assim familiares, né? Porque você imagina, né? Eu tinha 15 anos, 16 anos, eu tive muitos conflitos familiares, né? Era uma dificuldade, assim, eu sempre fui uma pessoa tímida, eu era uma pessoa tímida, e eu imaginava que no desenvolvimento da mediunidade, as coisas elas poderiam prosperar, né? Você imagina que as coisas irão prosperar, porque as coisas elas estão em conflitos porque o mundo astral não está ordenado com você, né? Você não está fazendo aquilo que o mundo astral está te pedindo. Na verdade, os guias, os orixás, etc. Não. Essas coisas elas continuaram no mesmo estado e às vezes até piores. Eram as brigas dentro de casa, as confusões, não achar respostas para algumas indagações que você tem quanto à questão religiosa. Será que realmente tudo está definido? E, Carla, nos meus 16 anos, eu lembro que eu passei à frente de uma igreja. O nome da igreja da paróquia chama-se Paróquia Santa Gema Galgani, lá em Santo André, Jardim Ana Maria. E eu passei em frente à igreja e estava vendo uma missa. E eu lembro que eu olhei e falei assim, olha, Deus ele pode estar em qualquer lugar, menos na igreja católica. Eu gravei isso, entende? Eu gravei isso. Isso foi assim uma filosofia que eu assumi, né? Deus ele pode estar em qualquer lugar, menos na igreja católica. E essa porta aberta para você buscar as explicações em tantos lugares quantos forem necessários que você não vai achar. Então, você repara que normalmente quando a pessoa tem essa ideia, ela não passa só por um lugar. Não, ela não passa só por um lugar. Ela começa
a rodar, né? É É, uma coisa assim. É a exatamente. busca de Deus. Santo Agostinho dizia isso, em tranquilo coração do homem, né? Isso, exatamente, né? E Santo Agostinho vai dizer depois em sua oração, tarde te amei, né? Ó beleza tão antiga. Porque realmente é uma busca, quando você não encontra de fato os braços de Deus, é uma busca constante pela felicidade, é uma busca constante pela resposta. E quando você encontra essa Pelo beleza, transcendente. exatamente, aí você fala assim, nossa, como eu sou trouxa, né? Como eu fui é, um perfeito idiota durante todo este tempo, até reconhecer que de fato a, a verdade já tinha sido revelada. Mas uma outra coisa também que é importante, cara, é que, por exemplo, como você mesmo lembrou, de repente alguém tenha se convertido do catolicismo para o espiritismo. A minha conversão do espiritismo para o catolicismo, ele pode ser encarada como uma situação subjetiva. Ah, você viveu experiências que pode ocorrer da forma contrária, né? Por sintomas ali subjetivos, você saiu do catolicismo e foi para o espiritismo. O problema é o que vem depois. Por quê? Porque a igreja, ela não é um mar sem bússola. A igreja, ela não é um oceano onde você não encontra direção. Então, quando você entra na igreja e você vai conhecer todos os tesouros que há na igreja, você fala, era isso, é isso. A igreja, ela devia estar entre as ciências exatas. Muito bom. É o que eu penso. Por quê? Muito bom. Porque não existe, digamos assim, não tem uma soma, não tem uma soma do talvez. É aquilo. Compreende? Não existe existe uma probabilidade. Não, é aquilo que é a E verdade. curioso que quando você começou a praticar, entre aspas, conhecer, né? Porque você passou, né? Assim, você passou observando. Você chegou a ter um reencontro com a Igreja Católica. Eu queria que você comentasse isso. Esse evento é muito importante também. Quando te foi levado uma pessoa que né? Aquele momento da oração. Conta pra gente como foi Então, isso. cara, nesse momento, eu já tinha lá os meus 17 anos, né? Eu já tinha saído da Umbanda, mas eu estava frequentando o kardecismo. Eu já era espírita, né? Eu tinha uma certa ligação com a Umbanda, porque na época eu recebia um orixá, né? Eu recebia um orixá e eu mantive uma certa relação com a Umbanda, mas eu estava conhecendo o espiritismo, o kardecismo, né? E no kardecismo, a questão do orixá, ele não existe, né? E aí eu também abro um outro parênteses para explicar, para dizer o seguinte, é uma coisa um pouco complexa, mas existe o orixá compreendido pela Umbanda e existe o orixá compreendido pelo Candomblé. No kardecismo, você não tem essa estrutura, é uma outra estrutura, né? Espíritos de luz, mentores, né? Que vão te ordenar, né? E que, na verdade, isso que eu vou falar agora é para o kardecismo, tá? Na verdade, esses orixás da Umbanda, esquece agora que eu não esses orixás da Umbanda, eles são, na verdade, espíritos que eles estão em processo de evolução e pertencem àquilo que o próprio kardecismo fala, que é o baixo espiritismo, né? Então, eu precisaria agora dar um outro salto. Eu estava indo para o kardecismo, e no kardecismo eu estava querendo ordenar este salto, conhecer de fato o que era o kardecismo psicografado por Allan Kardec, né? O autoespiritismo. E
foi quando eu entrei, né, em uma reunião familiar, comecei a frequentar essa reunião familiar. Paralelamente a isso, o meu irmão, ele começou a trazer Bíblia dentro de casa, né? Ele andava com uma Bíblia. E a gente ficou muito curioso com isso, né? Aconteceu até um fato engraçado, que uma vez a minha mãe foi lavar a roupa do meu irmão e ela encontrou vários papelotezinhos, né? Vários, assim, papelzinhos enrolados. E minha mãe me chamou para ver aquilo. E ela falou assim: Marcelo, o que é isso, né? O que é isso? Eu tô achando que o seu irmão está envolvido com droga. O seu irmão deve estar envolvido com droga. Eu pensei assim, mas ele está andando com a Bíblia para cima e para baixo, está usando droga, o que está acontecendo com o meu irmão, né? Primeiro eu já tinha pensado que ele tinha virado evangélico, né? Tinha se tornado protestante. E aqueles monte de papeizinhos. Bom, resumo da história: aquele monte de papelzinho que ele tava na mão são as famosas pílulas de São Frei Galvão, né, que ele tava lá no bolso dele. Não era droga nenhuma, né, só se fosse uma droga santa, né, vinda do céu. E, enfim, e o meu irmão começou a incomodar a gente, dizendo que a gente, né, estava contrário à fé de Deus, que a gente isso, que a gente aquilo e tal. E olha, acabou de me ocorrer uma lembrança agora, cara. Numa dessas discussões com o meu irmão, eu lembro que o meu irmão fumava, né? E ele pegou um cigarro para fumar, obviamente, né? Ele foi acender o cigarro. O cigarro foi como se alguém tivesse batido na mão dele. O cigarro voou e parou em pé, ficou de pé no chão, né? Nossa. Então aquilo, para nós, assim, para mim, para minha mãe, que era né, estava ali do espírito, tipo, foi um dos nossos guias que estava ali para mostrar para ele uma lembrança, algo de recordação aí que já tem lá seus 30 anos, né? Embora eu não fiz a minha maquiagem, né? Eu já tenho 46 anos. Então aí tem os seus 30 anos que isso aconteceu, né? E então isso reforçava, esses pequenos fenômenos que ocorriam reforçavam a nossa certeza na crença espírita, né? Bom, o meu irmão, ele trouxe algumas pessoas, né, para casa, uma pessoa muito bacana, amigos, né? E essas pessoas às vezes ficavam até em casa, comiam, a gente conversava um pouco, tal. E essas pessoas, elas foram cativando, né, a mim e a minha mãe e tal. Eu comecei a ler algumas coisas também, comecei a ficar, assim, muito preocupado com o que estava acontecendo na minha família, né, porque de fato sempre vinha aquela pergunta: olha, eu já estou nisso há tanto tempo, mas os problemas familiares continuam, as discussões elas continuam, há todo um transtorno ainda que existe, que é real, mas que a gente não pode assim negar. E então E que não estava sendo resolvido. não estava sendo resolvido, exatamente. Aí eu falei assim, bom, vamos procurar outras fontes. Eu já estava buscando tanta coisa. Vou abrir outro parênteses. Eu já havia passado por um descarrego na Umbanda. Eu tinha feito um curso na Igreja Messiânica Mundial do Brasil durante 15 dias para ser um membro da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Cheguei a ir em uma cerimônia budista, né? Na época eu era apaixonadinho por uma japonesa e ela era budista, né? E eu acabei indo nessa cerimônia, nessa celebração budista.
aprendi um mantra lá, falei assim, não, acho que agora vamos ver. Mas aquilo não me convenceu muito também e tal. Eu queria uma coisa mais hard, né? Vamos lá pro espiritismo. Bem, esses amigos, eles começaram a frequentar minha casa, eu comecei a ler alguns livros, e aquilo Só um começou a me... instantinho, o Daniel está perguntando qual o budismo. Só um parênteses. Ô, Daniel, eu não sei explicar para você qual que é a ramificação budista. Eu posso dizer para você o mantra que eu nunca esqueci, que é Nam-myoho Renge Kyo, né? Se você conhece já ouviu falar desse mantra, né? Talvez você possa ter uma definição e dizer de qual que era a linha budista, mas eu não Pode sei. seguir. Porque é só por ele identificar lá. Eu sei do que ele está falando. Entendi. Mas Tá. vai lá. Aí. E aí. A questão da oração. Eu quero que você chegue na questão da oração, que eu achei fantástica. Sim. Já foi o primeiro toque de Deus ali, né? Foi, sim. E aí, lendo tal, e toda aquela confusão, essas pessoas, elas se propuseram, isso com várias visitas, isso foram várias vezes que eles foram na minha casa, né? E aí, então, eles rezaram. Eu e minha mãe falaram assim, vamos então rezar. Lembra que a gente permitiu, né, que eles rezassem por nós, e eles começaram a rezar. E durante a oração, eu senti um mal-estar, era um misto de sensações, né? Era um mal-estar, como se eu queria sair dali, né? Não foi nada, como que se diz assim, não foi nada do estilo exorcista, foi uma oração, foi orações, louvores, aclamações, né, a Nossa Senhora, São Bento, e aquilo começou a me incomodar, aquilo começou a me dar um certo desconforto, e eu queria sair dali, sair daquele momento, mas o meu corpo parecia pesado, parecia que tinham colocado um chumbo em mim, eu não conseguia levantar, falar assim, não, eu não quero, vamos deixar para outro dia, eu não conseguia fazer nada isso, não conseguia falar, e eu lembro que eu comecei assim a me curvar, de um peso que eu estava sentindo, né? E aquilo começou a me fazer mal, e aí, de repente, uma tranquilidade, né? Nesse momento, minha mãe pegando as roupas que a gente tinha da Umbanda, aí eu botando fogo, aí eu já levantei também, eles rezaram, perguntavam se estava tudo bem, tá tudo bem, e eu não quero mais isso, glória a Deus, aleluia, vamos jogar tudo lá fora, e jogamos, né? Livro, roupa, tinha colares, né, que a gente utilizava, e joguei fora. Mesmo durante o período do espiritismo, eu ainda tinha guia, tinha roupa, né? No kardecismo, você não utiliza nada disso, né? Você não tem símbolos como existe na Umbanda. E como é que foi assim, quando você recebeu isso? Você sentiu que tinha alguma coisa errada no que você fazia? Tinha alguma coisa errada, né? Não estava legal. Só que exatamente. Daí você estava entre duas coisas. Uma coisa que não estava legal e uma coisa que você não conhecia. Porque os santos padres ensinam para a gente, né? E tantos padres falam isso nas homilias, né? Como que a gente vai amar algo que a gente não conhece? Você não conhecia a Igreja Católica. Não, eu não conhecia. Então você ter um contato com um momento de oração. A ação do Espírito vem, ponto. Só que precisa de mais passos. E isso você não teve, o que te fez voltar para o Espiritismo. E eu quero que você conte essa outra parte, que já é a parte que vai para a parte derradeira, que eu acho muito importante, essa falta de firmeza que muitas vezes a gente acha que fazer uma oração para uma pessoa adianta. Não, meus irmãos, a gente tem que evangelizar. Né? A gente precisa estar com a pessoa, ensinar o que não é exato naquele lugar onde ela está,
né? Segundo a visão católica, não estamos aqui julgando os nossos irmãos de outras religiões. A visão católica, ela é incompatível com essa visão, né? A revelação toda é Cristo Jesus. Então, o Marcelo mesmo, ele vai saber concluir isso melhor do que o que ele viveu isso profundamente. Mas então aí você, né, deu aquela entrada, mas e aí ficou. Aí vamos lá. Eu comecei a frequentar, né, a igreja, comecei a ir às missas, comecei a frequentar grupos de orações, né. Tinha um grupo que, na época, que existia na Catedral da Sé, um grupo grande, né, chegou até sair no Fantástico, né, era o auge, assim, praticamente da renovação carismática, e eu comecei a ir nos grupos, comecei, assim, a ver aquelas pessoas, a alegria daquelas pessoas, a intimidade com que aquelas pessoas falavam de Jesus Cristo, falavam da igreja e tal. Bem, o fato que aconteceu foi o seguinte: eu morava em Santo André e eu trabalhava em Santana, né? Trabalhava no Sesc em Santana, na Voluntários da Pátria. E esse rapaz, né, que era amigo do meu irmão, ele morava em Santana também, né? Ele morava em Santana, inclusive foi ele que tinha arranjado esse trabalho para mim, na época. Ele chegou lá a trabalhar um tempo, mas também depois saiu, né? Ele não ficou lá muito tempo. Trabalhei, e depois de um tempo eu comecei a me desinteressar, né? Eu comecei não queria ler Deuteronômio 18. Então, eu já conhecia. Achei o máximo. Não queria ler. Capítulo Deuteronômio 18, né? Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho e sua filha, quem se dê à astrologia, aos agouros, ao fetichismo. Eu tinha trancado a minha Bíblia. Por quê? Porque eu tinha voltado para o Espiritismo e ninguém mais sabia. Ninguém sabia. Eu tinha conhecido duas moças, né? Elas eram espíritas, a família dela era espírita. E aí tivemos assim longas conversas, elas, a mãe dela, o pai dela, né? E eu assim estava decidido, eu comecei novamente a relativizar a fé, novamente a querer dar razões, né? Você começa a buscar razões, você começa a buscar respostas ou pseudo-respostas para aquilo que você sabe que está errado. Foi por isso elas que ouviam sua história, então elas tinham uma ferramenta para te dizer: vem aqui que a gente vai resolver teu problema com fulano de tal. Exatamente. É sempre assim. E foi por isso que eu fechei, por isso que eu escondi minha Bíblia lá no guarda-roupa. Eu não queria ver a minha Bíblia, né? E eu ia às missas, né? Continuei indo às missas. E ninguém, assim, sabe, todo mundo católico aqui nessa casa, né? Mas eu estava já tendo contato novamente com o Espiritismo. E aí, elas queriam que eu fosse em uma casa, né, em um lar, era um centro, de fato, um centro espírita estabelecido. Não me lembro se era em Santo André ou se era em São Bernardo esse centro, né? Mas era um centro grande, assim, onde iam muitas pessoas. Então, eu fui lá para conversar com uma mulher, uma senhora, que era uma espécie de... como que eu posso dizer? Dirigente. Uma dirigente que tinham assim, muito conhecimento, muita sensibilidade, era muito sensitiva, né? Eu falei assim, eu quero conversar com essa mulher. E eu lembro que essa não, você vai conversar com ela, deixa ela conversar com, explica para ela a tua história, tal. Bom, eu lembro que acabou a sessão, né? Havia acabado a reunião e tal. E depois eu saí assim para poder encontrá-la, e as pessoas estavam ali ao redor dela,
para conversar com ela. Eu falei assim, nossa, como é que eu vou conversar com essa mulher, né, agora, um monte de gente. E eu fui tentando me aproximar. Aí eu lembro que eu chamei pelo nome, né, dessa senhora, e ela olhou assim para mim, né, eu disse assim para ela, eu gostaria de conversar com a senhora. Aí ela olhou e disse assim para mim, olha, não importa o que você faça, não importa o que você faça, não importa onde você vá, você sempre vai voltar aqui. Quando ela me disse aquilo, eu falei assim, pronto, fechou o quadro, né? Não preciso ouvir mais nada. Aqui é o lugar. E fui assim felicíssimo para minha casa. Fui felicíssimo, né? Quero contato com o mundo sobrenatural, dos desencarnados, né? Quero desenvolver a minha mediunidade, enfim, você começa a pensar uma série de coisas. Nessa época aí eu tinha lá os meus 18, 19 anos. E eu continuei tendo minha vida normal, frequentando as missas lá na paróquia Santa Gema Galgani, né? E aí, um belo dia, estou eu trabalhando, né? Chega esse rapaz. E esse rapaz, ele diz o seguinte, Marcelo, tudo bom, tal. Eu precisava conversar com você, você tem um tempo? Eu falei, olha, daqui a pouco é o meu horário de almoço. Então, se você esperar um pouquinho, a gente conversa, né? E fiquei assim, mas o que será que ele quer, né? Conversar comigo. E fui, né? Conversar com ele. Então, chegou meu horário de almoço, fui lá conversar com ele. Eu lembro que nós sentamos no banco ali do Sesc, do hall de entrada, e ele falou assim, Marcelo, você conhece aquela parábola das ovelhinhas? Só dá uma pausa. Sim. Eu guardei um pedaço que eu tinha medo de você esquecer. Ele disse que estava orando diante de uma imagem de Nossa Senhora das Graças. Sim, exatamente. Ele estava rezando em frente a uma imagem de Nossa Senhora das Graças. Ele tinha uma imagem grande na casa dele de Nossa Senhora das Graças, né? E ele sentiu que tinha que falar contigo. Isso, ele disse que queria achei fantástica, sou apaixonada por ela. Aí ele disse o seguinte, olha, eu estava rezando por você. Você você lembra daquela história da parábola das ovelhinhas, em que Cristo ele deixa as 99 e vai buscar aquela ovelhinha perdida? Eu falei, lembro. Ele, pois é, você é essa ovelhinha perdida e Jesus está chamando você de volta. E quando ele disse aquilo para mim, Carla, eu lembro que eu levantei assim, eu comecei a olhar aquela imensidão. A impressão é o que eu passei, é o que eu vivi, né? Então, é como se de fato os meus ouvidos estivessem fechados e eu passei a ouvir. Os meus olhos estivessem cegos e eu passei a enxergar. Isso foi o que eu vivi, o que eu senti. E uma sede, mas uma sede assim enorme de conhecer a igreja. Uma sede grande de tentar recuperar e de saber, falar assim, não é possível que existe tanto amor e eu tenho negligenciado esse amor, eu tenho negligenciado esse mistério durante todo esse tempo, e eu tenho tentado sublimar tudo isso por coisas que foram acontecendo na história da humanidade, que tem tão pouco tempo, né? E que faz aí o Espiritismo tem seus 500 anos, e eu me senti assim, realmente motivado, sedento, de largar
largar tudo aquilo e abraçar a fé católica. Porque eu escutei, quando eu escutei aquelas palavras, parecia que era o próprio Cristo que estava falando comigo. E era, né? Ele é o verbo encarnado. De fato era. Ele é o verbo de Deus. É tão interessante porque, na verdade, a gente acha que é tipo assim, é um dogma da fé. Aqui, isso aqui é Deus, né? O verbo se encarnou, se fez homem e habitou entre nós. E a gente acha que quando abre isso aqui, está lendo alguém falando, uma historinha, como eu abro qualquer outro livro. Gente, a Bíblia é a palavra de Deus. E quando Cristo instituiu todas as coisas da forma como ele veio evangelizar, anunciar a boa nova, ele criou toda uma estrutura para que isso acontecesse, para que o homem pudesse absorver o que ele tinha para entregar. Que é muita coisa. Os sacramentos são uma bomba na vida de um ser humano. É uma bomba. Como é que você vai receber essa bomba solta por aí? Você vai fazer essa bomba virar um sol, uma árvore? Você vai fazer essa bomba virar um riacho? Um santo, uma pedra? Você faz mil coisas, mas Cristo, ele criou paredes seguras. A estrutura da Santa Igreja Católica. Ele colocou um chefe no comando e disse: sobre ti vai repousar o meu espírito. Isso é um chamado forte. É claro que o Marcelo, e tanto quanto o Márcio, que foi com São Francisco de Sales, são pessoas que receberam um chamado muito especial, especialíssimo. As coisas que aconteceram com o Marcelo, eu acredito que ele não tem explicação até hoje e talvez ele nem queira ter. Nem queira mais ter, porque já encontrou a plenitude. Aí quando você encontra a plenitude, você satisfaz de quê? Dele. O que você quer conhecer? Ele. Você quer amar quem? A igreja. Entende? Porque uma plenitude, o homem, ele encontra a revelação. Ele fica tateando. Quando ele encontra, meu Deus, foi o que aconteceu com o Marcelo. Uma coisa que o Marcelo falou que não me saiu da cabeça foi que, Marcelo, você disse assim que você sentiu com uma alegria e fome de Deus e é como se aquilo tudo que você tinha vivido virasse poeira. Sim, se desce no ar. Se desfez. Como uma mágica, como uma magia mesmo, né? Eu tenho veja, eu não sou, eu não tenho nenhuma, eu não tenho nenhum outro valor a mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Eu não tenho. Mas a sensibilidade que eu tenho, a impressão que eu tenho é que a todo tempo, Deus ele está brigando por você. A todo tempo, Deus ele está assim, puxando você para o lado dele. E cansa resistir, né? Dá um cansaço emocional resistir esse amor, né? E isso, vou abrir um outro parênteses, tá, Carla? E isso não é só na vida religiosa, né? Mas Deus ele quer te tirar do seu vício, seja ele vício do álcool, da droga, do sexo, do dinheiro, do materialismo. A todo momento, Deus ele está te pegando pelo braço, ele está te puxando, e ele puxa com força, e a única pessoa que pode vencê-lo, porque ele respeita, é você mesmo. Sem sombra de dúvida. Deus, ele não perde, ele apenas deixa. Ele apenas vai deixar você seguir o seu caminho, se você realmente quiser, e insistir por esse caminho. Então, por amor a você, por fidelidade à liberdade que ele te deu, ele vai deixá-lo e ir para onde você quer ir. Mas eu me senti nessa briga. Eu me senti nessa briga entre algo que não era revelado e pela verdade revelada. Eu estava ali no meio. E todos nós estamos. E graças a Deus, né, eu senti esse lado, eu quis assumir esse lado e falei assim, não, eu quero Deus, eu quero estar desse lado. Eu quero estar do lado de Deus. É a graça, porque o Marcelo não só colheu isso, essa palavra, né, desse amigo, desse canal, desse instrumento, né? Deus usa qualquer instrumento, a gente não se fia nos instrumentos, a gente se fia na ação divina, né? Porque nós o que somos? Nada, né? Nenhum de nós. Então, o Marcelo, tanto ele voltou para a igreja, como ele fez uma coisa que eu acho, assim, das mais importantes, e fica assim como uma lição.
Se você está passando por isso, se você está com algum problema, se você tem algum encontro místico na sua vida, se você tem alguma sensação extrasensorial, sobrenatural, que acontece, que é real, para poder discernir isso, né, duas coisas são necessárias. Uma, que você seja humilde, que isso não vem de você, não é? Que nada depende de você, as coisas de Deus. Outra, que você seja obediente à igreja, porque a igreja, ela vai te colocar no teu caminho, e você pode procurar alguém que entre em entendimento com você. Isso é uma experiência dos santos, né? Que você te oriente nesse caminho para fazer um discernimento sobre o que pode ser, para que isso não te aflija. Porque uma das coisas que minha mãe sempre me falou é: minha filha, quando vem de Deus, traz paz. As coisas de Deus não te trazem confusão nem angústia, as coisas de Deus te dão paz. Deus é o Deus da luz e não das trevas, ele revela, ele não esconde. Agora, há coisas que ele não quer que nós não conheçamos, e a gente simplesmente não tem que querer conhecer. Então, o que o Marcelo fez, como eu estava falando no início, ele foi buscar a vida dos santos. Os santos são ricos em obediência, humildade, mística, tudo que vocês podem imaginar. Peçam ajuda. Eu tenho espiritualidade assim, assim, assado. Leia tal santo. Eu tenho dificuldade com perdão. Santa Faustina. Eu tenho dificuldade de coração. Santa Teresa d'Ávila. Gente, tem santo. Santos são aqueles que, como nós, buscaram um caminho de configuração ao Evangelho a Cristo, pela docilidade do espírito deles, pela conformidade, como diz Santo Afonso de Ligório, da vontade deles com a vontade de Deus. O que o Marcelo fez foi ser dócil ao Espírito Santo por uma ação divina, clara e evidente, mas essa ação divina visitou ele, pode visitar você também. Né? É ter o contato com a palavra de Deus e depois buscar na vida dos santos. E começou, o Marcelo disse que começou a estudar a fé, e Marcelo, me permita você dizer assim, até que entendi que Deus pode se valer de vários momentos e até religiões para tocar o coração do homem, conduzindo onde se encontra a plenitude da verdade. A Santa Igreja Católica, você recebeu o sacramento do crisma, que é o envio, você recebeu, agora vai, meu filho, vai. Né? Porque a gente recebe isso, não é para ficar guardado no cofre. A gente recebe isso e é o envio, que é a crisma, que é a confirmação do batismo. Porque no batismo, né, nós somos tão pequenos que professam a fé por nós, nossos pais. Só que a crisma é o seguinte: agora eu quero. Renuncio a obra do demônio, renuncio Satanás, renuncio Zezinho e outro, e sou fiel ao credo. Creio na Santa Igreja Católica. Por quê? Essa é a base. Esse é, vamos dizer, é o tronco estável em que o cristão finca a vida dele. Nada bala. Doença, visão, fogo pegando na janela, fogo pegando embaixo. Nada bala. Você está fincado na rocha. Né? Cristo é a rocha. Né? Então, é isso que eu queria falar, porque sua experiência é importante. Eu posso recordar uma coisa, Carla. Eu lembro que quando eu tinha, assim, decidido por vez a não ir mais à Umbanda, o rito da Umbanda, ele envolve muita música, né? Então você acaba aprendendo muita música, e tem muitos tambores, né? Tem os atabaques e tal. E a gíria em si, ela funciona com base nas músicas, nos atabaques. E eu conhecia várias das músicas. E aí eu lembro que aquilo me incomodava demais, porque às vezes quando eu estava indo trabalhar, aquelas músicas vinham na minha mente. E eu não queria mais, eu não queria mais ter contato com aquela realidade, né, que eu vivenciei. Aquelas músicas não faziam mais sentido para mim e faziam mal até. E me incomodava. E um dia, eu lembro, eu estava no trem, né? E aí começou a vir uma música. Aí eu lembro que eu rezei e fiz a seguinte oração. Foi exatamente isso que eu falei. Eu falei assim: Nossa Senhora, a cada música que vir na minha mente, em minha memória, eu lhe ofereço uma rosa. Eu não quero mais essas músicas. Eu não sei de nenhuma letra mais até hoje. Aquilo sumiu da minha memória. Apagou. Eu nunca mais tive pensamento da musicalidade ubandista na minha mente a partir daquele dia. Então, para mim, assim, foi um dedo da nossa mãe, um dedo de Maria, mais uma vez me afastando daquela realidade, me trazendo para mais perto de nosso Senhor Jesus Cristo.
É o combate espiritual, né? Ver não é físico. Não tem que ir no psicólogo para saber o que é aquilo, não sai da minha cabeça. Oferece uma Rosa Maria. O demônio não quer oferecer uma Rosa Maria. Ele não quer. Então, assim, o combate espiritual é identificar o inimigo, usar o remédio. Identificar o inimigo, usar o remédio. E com muita tranquilidade, sabe? Sem tranquilidade. É Deus que combate por nós, né? Marcelo, eu acho, não sei se você queria ainda colocar mais alguma coisa. Eu gostaria que, depois que você colocar, você pode falar à vontade, essa amizade dos santos, né? Em referência a essas entidades das quais você queria saber algo, eu achei importante esse paralelo que você fez, né? Agora eu tenho amizade dos santos, né? Eu não preciso nem vê-los, eu posso conviver com eles. Quando você está no meio ocultista, e aí eu coloco, no caso, a Umbanda e o Espiritismo, você, por exemplo, você quer se... Vamos pegar como exemplo o kardecismo. Você reúne ali e tal, né? A priori, vamos fazer uma sessão, então você começa a esperar que o espírito venha, se manifeste, né? Dê algum sinal, chama-o, né? Então você faz essa chamada, né? Esse momento. Não, na igreja você não tem isso. E você não precisa disso. Porque no momento que você pensa, no momento que você quer, no momento que você clama, é naquele momento que está a presença de Deus. Jesus ele não precisa vir, ele já está. A comunhão dos santos não é algo distante, ela é. Você já participa dela. A menos que você esteja fora, né, por condição de pecado grave. Mas você faz uma reconciliação, você já está novamente. Compreende? E então, é sensível. Não é uma comunhão, que você precisa, digamos assim, protocolar, fazer um ritualismo. Não. Você falou, Nossa Senhora, ela já está te ouvindo. Você falou, meu Senhor Jesus, ele já está acolhendo. Você não precisa entrar em transes, né? E o que é mais importante, assim, que o catecismo ensina é que a Pátria Celeste nos visita, está com a gente. Nós estamos em união com a Pátria Celeste. Sim. E essa união é a vinda do reino de Cristo já na Terra, parcialmente. Então, nós temos, sim, contato. Se você pegar o testemunho anterior ao do Marcelo, do Márcio, o que aconteceu com ele? Ele não acreditava nos santos, ele era protestante, falou com São Francisco de Sales assim: olha, eu não sei se você está me ouvindo, não entendo nada disso, não acredito. Se você, né? Se você puder. Aí no dia de São Francisco de Sales, ele, sem saber que era dia de São, acordou e disse: eu sou católico. Ele estava em dúvida se ele era católico ou se ele era. Ele estava num trauma tão grande que ele não conseguia, ele não estava conseguindo entender, né? São Francisco de Sales era quem? Olha a espiritualidade que eu digo, olha a correlação da espiritualidade dos santos. Era o cara que combatia os calvinistas, mas não frontalmente, mas catequizando os outros. Né? Então, olha que convívio bonito da pátria com a gente, né? Gente, que explicação que tem. É uma única igreja, né? A igreja triunfante, padecente e militante é uma única igreja. São as esferas, mas é uma única igreja. Eu rezo pelas almas, eu peço a ajuda dos nossos amigos que já estão na glória de Deus, sem precisar fazer nenhum tipo de sessão. Tem contato com eles pelos ensinamentos deles, doutores da igreja, santos padres. Já estamos em comunhão. Né? Não é uma realidade distante, eu não preciso gritar, Santo Antônio, não. Ele já... Santo Antônio de cabeça baixa. Eu peço a intercessão inclusive, o primeiro livro que eu li foi o de Santo Antônio. Eu falei assim, eu falei assim, poxa vida, né? Como é que eu não conheci isso antes? Como é que eu não conheci alguém, né? Quem são? São heróis. Santo Antônio foi um herói, né? São Francisco de Assis, outro grande herói da fé.
São Então, José de Cupertino. quem é São José de Cupertino, Gente, né? Marcelo me indicou um vídeo do filme de São José de Cupertino, mas eu chorei o filme do início ao fim. Que humildade, que paixão aquele santo. Fiquei apaixonada por ele. A gente se Exatamente, apaixona, porque eles são reais, né? exatamente, Marcelo, eu queria Carla. deixar assim aberto para você fazer uma. Você é muito bom, Marcelo é muito tranquilo, gente. Para ele fazer uma meditação assim, muitas pessoas vão passar por aqui, né? Umas não vão gostar, a gente pode fazer, né? Nem Jesus agradou todo mundo, ainda morreu crucificado, a gente não tem a pretensão de agradar todo mundo. Mas você me colocou algumas palavras no final, que eu te perguntei, né? O que você gostaria de deixar para pessoas que passam por isso, né? Que caminho, que virtudes elas precisam alimentar, né? Para se aproximar dessa verdade, dessa revelação, entender que quando Cristo disse, né, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nenhum ser humano, nenhum líder religioso, nenhum guru vai poder dizer isso para você, meu irmão. Eu sou a ressurreição e a vida. E Cristo disse, Cristo não era mentiroso, nem maluco, nem maníaco, nem esquizofrênico, né? Então, assim, sabe, que mensagem, que palavras você acha que você pode deixar para essas pessoas, assim, que passaram por isso? Né? Carla, olha, eu acho que eu não tenho tanta competência para dizer alguma coisa que realmente motive as pessoas. A única coisa que eu dedico são as minhas orações e o meu desejo de me tornar cada vez mais amigo de todas as pessoas que queiram, pelo menos, conhecer a Santa Igreja. Mas existem duas frases que eu quero dizer do venerável Fulton Sheen. Uma delas é a seguinte: existem várias pessoas que odeiam aquilo que elas acham que a Igreja Católica é. Várias pessoas que odeiam aquilo que elas acham que a Igreja Católica é. E uma meia dúzia de pessoas que a odeiam por aquilo que ela é. Né? Então tem muita gente que odeia a igreja, não gosta da igreja, acha a igreja isso, aquilo, né? Por aquilo que ela acha que a igreja é. Simplesmente. E uma outra frase do Fulton Sheen que eu acho assim fantástica, que é a seguinte: olha, se você não vem para a igreja porque você acredita que nela há muitas pessoas hipócritas, você tem toda a razão, mas não tem problema. Venha a si mesmo, porque sempre cabe mais um. E é verdade, né? E é verdade. Somos nós. Quantas vezes nós não professamos a nossa fé e fazemos o contrário? Sim, porque exatamente. Graças a Deus que nosso Senhor sabia disso, porque deixou um confessionário lá para nós. Né? Para nós sempre falar assim, olha, eu sou um verme, então agora eu tenho que voltar lá, pedir perdão e reconhecer que eu errei, que eu pequei, que eu ofendi a Deus, ofendi o meu irmão, ofendi a mim mesmo. Né? E ele está lá, de braços abertos, para receber a sua honesta e sincero arrependimento. Mas aqueles que estão buscando a igreja como solução de problema, fique onde você está. Fique onde você está. Porque você não vai encontrar solução de problema na igreja para este mundo. Se você estiver procurando a salvação, venha correndo. Venha correndo. Aqui é o lugar. A igreja é o lugar que vai te receber de portas abertas. Existem várias pessoas que estão totalmente dispostas a catequizar, a evangelizar, a abraçar, a acolher as suas dores. E tenha certeza, você vai sofrer, mas você vai sofrer por algo real, por algo verdadeiro. O seu sangue vai se misturar com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, sendo um único sangue, uma única vertente. Nosso Senhor será em você e você será em nosso Senhor, na cruz e na ressurreição.
Então não perca tempo. Não colha migalhas. Não colha fábulas. Venha. É isso que eu tenho para dizer. Conheça aquilo que de fato é a Igreja Católica. E é o que de fato vale a pena. Esse mundo tudo vai passar, e um dia nós nos encontraremos com a verdade plena e real. Amém. Amém. Muito obrigada mesmo, de verdade. Marcelo, ele veio para ficar, espero eu, que nos ajude. Márcio também, e todos os que estão vindo de uma forma ou de outra. O Daniel, que está aí colocando esses comentários aí do lado, também está vindo. Daniel está vindo do budismo. Tá? Ah, que legal, Daniel. Ele já veio do budismo, então espero que seja a nossa próxima, para vocês também conhecerem que caminho foi esse. E eu digo que nós temos que fazer isso. Nós recebemos a mensagem, olha aí, Marcelo recebeu uma grande graça, e agora ele está aqui nos oferecendo, né, partilhando uma intimidade, né? Porque é uma intimidade, gente. A gente abrir o coração assim na internet não é fácil, né? Então, eu agradeço a ele, agradeço também sua esposa que nos cedeu sua presença, e que vocês cresçam na unidade, na santidade pelo sacramento do matrimônio, né? Que você seja sempre sal da terra e luz do mundo, e que ajude nossos irmãos com esses assuntos tão delicados, porque o Brasil é um Brasil, como a gente vinha meditando, né, no dia de Nossa Senhora de Fátima. O Brasil, ele tem o padre Paulo fala na aula dele sobre Nossa Senhora de Fátima, que o Brasil, ele tem uma vocação católica, universal. Por quê? Porque aqui aconteceu uma grande miscigenação. Essa grande miscigenação quer dizer o seguinte: não é que todas as religiões são boas, é que o evangelho é para todos, é o contrário. Não é assim, todo mundo vem fazer cada coisa aqui. Não, é Portugal que veio evangelizar, que veio trazer com o marco da ordem de Cristo, né, com a presença de Nossa Senhora da Esperança, que deu o nome de Terra de Veracruz, Terra de Santa Cruz. Ele veio unir as nações aqui no Brasil, para que o Brasil seja essa fonte de catolicidade. Então, a gente tem uma vocação católica universal. E isso tem que... eu peço ajuda muito, vou pedir sempre para Marcelo, né? E a gente vai trabalhar isso à luz de Dom Estevão Bittencourt, que eu sei que eles amam Dom Estevão já. E a gente vai fazer outros vídeos para Marcelo ir explicando essas religiões, né? E as dificuldades que se tem dentro dessas religiões, e por que não são elas o caminho, né? É muito importante. Então, já agradeço demais sua presença entre nós, que Deus te abençoe muito. Muito obrigada mesmo. Um dos materiais, né, um dos primeiros materiais que eu tive acesso para conhecer mais a fé católica foi a de Dom Estevão Bittencourt. Dom Estevão Bittencourt, ele fez e ainda faz, né, porque o material dele ainda pode ser perpetuado, está sendo perpetuado, trabalho apologético, catequético fantástico. Infelizmente, nós temos que resgatar a memória de Dom Estevão Bittencourt, ele, um gigante no nosso país, defensor da fé. Marcelo, quero só passar as mensagens para terminar esse vídeo. Minha mãe está aqui falando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, louvada seja a Santa Mãe de Deus. Testemunho muito importante: longe de Cristo, caminho, verdade e vida, nos sentimos perdidos. Que Deus o abençoe, Marcelo. Amém. Amém. Daniel também falou muito obrigado pelo testemunho, Marcelo. A Lidiane também comentou: filho pródigo, a casa retorna. Irmão amado. Esse é o título que está lá no site do Cardeal Newman. Ah, isso aí, então. Então é isso. Obrigada, Daniel. Obrigada a todos que participaram com a gente. Muito obrigada, Marcelo. Obrigado, Carla. Eu também agradeço essa oportunidade. Se Deus quiser, a gente vai continuar aí mais alguns trabalhos. Vamos fazer o nosso trabalho de formiguinha aqui. Carregando um por um. Cada alma é infinita para Deus. Ele morreu por cada um de nós. Fiquem com Deus. Até mais. Amém. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.